Como vai você? Ligados mais uma vez aqui no nosso refúgio, nesse nosso encontro semanal. E já estamos indo para o 7º mês. Como o tempo passou rápido. 6 meses já juntos, todas as semanas, estudando a palavra de Deus, adorando, louvando, fazendo parte dessa comunidade. E hoje nós estamos começando uma nova série, a série chamada Propósito. Qual é o propósito da nossa vida, da nossa existência? Nesse mês de julho nós temos 5 encontros e durante estes 5 encontros nós vamos conversar, estudar a respeito desse tema de acordo com a visão bíblica e a realidade do nosso mundo. Qual é o propósito da vida? Há perguntas filosóficas que, de uma forma ou de outra, todos nós paramos para pensar, para refletir, e elas têm a ver com a nossa existência, ou com o propósito da nossa existência. Ou seja, de onde eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui, ou para que eu estou aqui e para onde eu vou. Durante esse mês nós vamos estudar essas questões filosóficas, vamos tentar entender também de acordo com a Bíblia, com a visão cristã, qual é o propósito da nossa existência. Hoje, o tema do assunto de hoje é continuidade. O que isso tem a ver com a primeira pergunta que nós questionamos na nossa existência, essa pergunta filosófica, de onde eu vim? Vai ser algo diferente, eu acredito, que nós vamos explorar. Mas antes de nós entrarmos no assunto e conversarmos, eu gostaria de fazer uma oração com você e com aqueles que estão aqui. Vocês não estão vendo, estão acompanhando aí, mas nós temos várias pessoas que estão aqui hoje, ao vivo, acompanhando esse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e por abrirmos a Tua palavra para podermos aprender um pouco mais do Teu amor e da verdade da criação e da formação do ser humano com um propósito. Nós sabemos que existimos por uma razão e nós pedimos que nos dê o Teu Espírito, a Tua presença, os Teus anjos, nos dando sabedoria para entendermos estes conceitos tão profundos que nos ajudam a nos aproximar mais de Ti e uns dos outros. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Propósito. Será que nós somos frutos do acaso ou nós fomos criados com um propósito? Porque se somos frutos do acaso, eu não sei se a vida tem muito propósito. A gente tem que descobrir um propósito. Nós temos que buscar uma razão para existir, para viver. E se formos criados, então eu acredito que o Criador, ele já criou com um propósito. Tudo que é criado e feito nesse mundo é feito com um propósito. E você pode pegar qualquer objeto. Se ele foi feito, foi criado por alguém, ele foi feito com um propósito, com um objetivo. Nem que seja só para servir de enfeite. Para colocar numa prateleira para ficar olhando. Esse é o propósito, né? daquele objeto, daquilo que foi feito por um artista, seja para enfeitar, mas ele tem um propósito. E é muito interessante os debates, eu tenho acompanhado recentemente, eu não sei se você já teve a chance de ir nesses youtubers, nesses podcasts, e o pessoal colocando frente a frente evolucionistas e criacionistas para conversarem. E meu amigo Rodrigo Silva está sempre lá, entre eles, conversando com outros cientistas que são tremendamente capacitados, com muito conhecimento, com pontos de vistas opostos, completamente diferentes, mas muito profundos, e a gente se enriquece muito ouvindo esse debate do criacionismo e evolucionismo. E um dos argumentos que eu achei muito interessante, porque o Rodrigo Silva ele recebe perguntas de todo tipo, de todo jeito, de pessoas cristãs, não cristãs, evolucionistas, desafiando os pensamentos, né, e as ideias que ele apresenta. E alguém perguntou, alguém dizendo assim, como que a gente não consegue encontrar Deus na criação? Então, a criação, se existe um Deus, ela revela o Criador. Mas você não encontra o Criador na criação. O fato de existir um universo organizado, e nós vemos galáxias, planetas, sistemas solares, estrelas, luas, todas em movimento, em expansão, de forma organizada, isso mostra para a gente que existe alguém que planejou com um propósito tudo aquilo. Mas você não vai encontrar Deus dentro da criação.
E o argumento eu achei muito bom, e muito profundo. Você pega um telefone como esse, eu tenho aqui um iPhone da Apple, eu tenho um computador, um MacBook da Apple, e aí eu pego o computador, eu desmonto ele, ou eu começo a mexer no software, nos programas, e vou procurar o Steve Jobs. E vou tentar achar o Steve Jobs no computador. O computador, ele fala para mim que tem alguém que criou, porque ele é muito inteligente. É um design fantástico. Mas eu não vou achar o Steve Jobs dentro do computador, dentro da Apple. Ele está fora. O computador me diz que tem alguém que idealizou aquele logo, deu um nome e criou com um propósito. Então eu não tenho como abrir o computador para achar o criador dentro dele, porque o criador está fora do produto, do objeto. Então isso serve para tudo, né? Você pode pegar qualquer objeto, qualquer grande criação, né? Pega o Tesla, e aí você desmonta o Tesla e tenta achar o Elon Musk dentro do Tesla. Você não vai achar. O criador está fora da criatura. Mas o Tesla mostra para você, tem alguém muito inteligente atrás disso. Pelo design, pelo conceito, o funcionamento, mostra para você que tem um criador, tem alguém que fez, mas você não vai achar dentro. Então, se o universo foi criado por Deus, com um propósito, a gente não vai achar Deus dentro do universo, porque ele é maior do que o universo. Ele está fora do universo. Mas o universo é complexo o suficiente para eu chegar à conclusão de que existe um Criador. Então veja, é muito profundo. E são ideias aí que vão dando nó na nossa cabeça e a gente vai se aprofundando tentando entender. Agora, qual é o propósito da gente ter sido criado? Se nós fomos criados, a palavra de Deus diz aqui no livro de Salmos, no Salmos 139, Salmo 139, foi um salmo de Davi. E Davi, ele diz aqui no verso 14, algo muito profundo. Ele diz assim, falando a Deus, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha como que Davi define a sua existência. Assombrosamente, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É algo tão complexo, porque se há um Deus que criou tudo, e ele fez tudo do jeito que funciona, do jeito que é, desde o microcosmo até o macrocosmo. Então quando a gente fala microcosmo, a gente pensa numa célula. Aí você vai dentro da célula, estuda a célula. Aí você vai dentro da molécula, estuda a molécula. Aí você vai no átomo, você estuda o átomo e você vai se aprofundando. E a gente não conseguiu dividir essas partículas para ver o que tem lá dentro, mais profundo ainda. É tremendamente complexo. Uma célula, sendo que temos trilhões de células no nosso corpo, é um mundo complexo. Uma célula. Nós temos trilhões no nosso corpo. E aí a gente vai para o macrocosmo. Uma galáxia com mais de 200 bilhões de estrelas. E aí o universo observável tem mais de 200 a 300 bilhões de galáxias. Como é complexo o macrocosmo e como é complexo o microcosmo. E Deus criou tudo assim, com essa complexidade toda, para revelar quem ele é. Imagine como Deus é complexo, como ele é grandioso, como ele é sábio, porque ele não fez as coisas simples. Ele fez as coisas de maneira complexa, com um propósito. E aí você para pensar no que Davi disse aqui, que nós fomos criados de maneira maravilhosamente assombrosa. E o dia que eu parei para pensar nisso é de deixar a gente louco. Porque a gente vai estudar na próxima semana. Quem é você? Quem sou eu? E nós somos o resultado... O sino está tocando. Está na hora. Nós somos o resultado da união de duas células. Uma célula do seu pai se uniu a uma célula da sua mãe e criou você. Então você é simplesmente esse trilhão de células, trilhões de células que vieram da divisão e subdivisão e multiplicação de duas células que se juntaram e formaram uma só. É assombroso. Dentro dessa célula, um código genético que já estava escrito quem você seria. Ali dentro, com algumas letrinhas, e os genes estavam ali, se juntaram, se uniram e formaram você.
Aí a cor dos seus olhos já estava lá, a cor do seu cabelo, se ele ia ser, como alguns dizem aí, mas é discutível, se o cabelo ia ser bom ou ruim. Porque tem gente, ou se ia ter cabelo ou não, né, Casa? Porque tem gente que não gosta do cabelo, geralmente é assim, né? A minha esposa tem um cabelo liso, o sonho dela é ter cachinhos. Aí a gente vai numa festa, ela fica lá 1 hora fazendo os cachinhos. Na hora que a gente entra no carro para sair, já está tudo liso. Porque não fica, é tão liso, escorrido, e ela fica com inveja daquelas que tem um cabelinho de macarrão, né? Aquele macarrãozinho todo enroladinho assim. Aí a outra que nasceu com o cabelo todo enroladinho, que é um cabelo liso. Esses dias a minha esposa encontrou com uma moça, e aí estava vendo a filhinha dela. E a moça com o cabelo lisinho, né? E a filhinha com aquele cabelo todo enroladinho. Ela olhou e falou assim, vem cá, é seu ou é do pai? Ela deu risada e falou, minha filha revela o meu verdadeiro cabelo. O segredo está aqui, porque ela alisa o cabelo todo dia, ninguém nunca desconfiou, mas a filha veio para mostrar. O gene está lá. Então, se você vai ser alto, vai ser baixo, se você vai ter certas tendências, toda a cor da sua pele, tudo está definido naquele código genético que Deus colocou numa célula que junta com a outra e se mistura, e a combinação faz você. E aí é engraçado, né? Porque tem filhos que não parecem nada com o pai e com a mãe, o que para alguns é uma bênção. Porque tem uns pais feios aí, o filho vem bonito. Eu não sei como, eu já vi alguns casais, sério, desculpa ser honesto, mas que pai feio e mãe feia. E vem uma criança linda, aí você fala assim, peraí, o que aconteceu? E você sabe que é filho deles, é a genética, Deus sabe o que faz, né? Agora tem uns que é a cópia, né? É a cópia. Meu filho, eu sou a cópia do meu pai e o meu primeiro filho é a minha cópia. Se colocar os três assim um lado do outro, você vai vendo o presente, o passado e o futuro. Tá ali nos três, porque é uma cópia. Mas o gene é o que define. E Deus colocou ali. Agora, por que continuidade? Porque se você não crê em nada disso, se você não crê em Gênesis 1, que Deus criou todas as coisas, e aí em Gênesis 1 diz assim, né, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus começou a colocar vida, começou com a luz, nessa terra, colocando aqui o que nós temos e encontramos hoje. Agora, se você não crê nisso, provavelmente você vai concordar com a evolução e você vai concordar com Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele se tornou um dos mais famosos biólogos evolucionistas do mundo. Ele é autor de vários livros, eu tenho aqui alguns livros dele. O primeiro deles, de 1976, que fez um grande sucesso, colocou o nome dele no cenário mundial, se chama O Gene Egoísta. E ele fala sobre a visão do evolucionismo centrada no gene. Eu vou explicar para você o que isso quer dizer. Olha só, ele foi um professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele recebeu muitos prêmios acadêmicos e prêmios literários pelos livros que ele escreveu. Mas olha a visão dele, realmente é genial o que ele diz. Ele simplesmente disse o óbvio, mas ninguém tinha pensado no óbvio. Porque para que a gente existe? A gente existe, o ser humano existe, e os seres vivos existem para procriar e para que haja continuidade. A ideia dele é a seguinte, o que continua e o que motiva essa continuidade é o gene. A gente tem um gene dentro de nós que é quem você é, que é o DNA, que ali dentro tem os genes e eles descrevem quem você é. E como diz o livro dele, esse gene é egoísta. Ele quer continuar e ele quer passar para frente. Porque se você não parou para pensar nisso ainda, é bom parar para pensar. Um dia você não vai estar mais aqui, você vai deixar de existir. Todos nós. Porque nesse mundo tudo que é vivo morre. Já dizia o Chicó no Alto da Compadecida. Se você não viu, assista. Né? Tudo que é vivo morre. O Ariano Suassuna escreveu muito bem aquela história. E como tudo que é vivo morre, para que haja vida, tem que ter continuidade. E o que continua?
você não continua. Você vai desaparecer. As suas células vão virar pó, vão entrar na natureza, vão se decompor, você vai deixar de existir. E aí as pessoas dizem que tem duas mortes, né? Tem a morte física, o dia que você morre, e a segunda morte é o dia que morre a última pessoa que conheceu você. Porque a gente continua na memória das pessoas. As pessoas continuam falando a respeito de nós. E a nossa existência, ela ainda está nesse mundo enquanto as pessoas estão falando a respeito de nós. Mas o dia que a última pessoa que conheceu a gente morreu, o que ficou é fotografia, é vídeo. Mas não é você. Porque aquilo não expressa quem você é. Quem conheceu, conheceu quem você era. O que passa para frente? O que continua? O gene. O gene, ele é egoísta. E ele quer continuar. Eu tenho aqui hoje, é interessante isso, 4 gerações. Estão sentados aqui na minha frente. Tem a bisavó, a avó, a mãe e a neta. Não é? E aqui a gente vê a continuidade. O gene foi passando. E tá na cara. O gene tá na cara. Vai passando direitinho, o gene continua. Mas que continuidade é essa? Porque o gene vai e passa para a próxima geração e ele é egoísta, porque ele quer continuar. E ele passa, ele passa, ele passa. Mas a gente, como ser humano, como pessoa, a gente não continua. Porque olha só, a neta tá lá, a bisneta. E ela conhece a mãe, ela conhece a avó, ela conhece a bisavó. Mas o que ela sabe sobre a sua avó? Marineide, a Manu sabe alguma coisa da sua avó? Mãe da sua mãe? Agora a pergunta, você acha que ela tem algum interesse em saber? Mas que interesse? Porque a sua avó, você conheceu sua avó? Não. Então você já nem conheceu sua avó. Já nem conheceu. Sua mãe relacionou com a mãe dela e muito pouco. Perdeu a mãe cedo. Olha só, então ela é uma pessoa que já ficou na história. Já ficou. Vocês estão aqui as 4. Mas a neta da Manu talvez vai saber sobre você. Talvez não. A neta dela. Olha como que a gente é transitório. Como que o gene passa, mas a gente desaparece. Porque o interesse das pessoas, se não for uma figura histórica, vai ficar para trás. E hoje vocês estão vivas e aí é interesse, porque a gente se relaciona. Mas no momento que a Bisa for e vier os filhos da Manu, se ela não contar, e não falar, e não mostrar, eles talvez vão se relacionar com a bisavó deles, que é você. Você ainda vai longe. Mas a gente não sabe, porque a gente está aqui, e quando demora, como lá na minha casa, né? Porque meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 31. E eu fiz o favor de piorar as coisas, né? Que aí meu filho nasceu, eu estava com 45. Então você imagina, meus filhos ainda tiveram a chance de conhecer os avós, mas os filhos dele, impossível. Não vai ter como conhecer, meu pai já está fazendo 81 essa semana. Meu pai vai fazer 81. Então o que continua? Né? O gene passa e continua, são as informações. E o Richard Dawkins está certo nisso. Por isso que ele foi tão celebrado com o livro dele, as ideias dele. Porque a genética é isso. Ela é egoísta e ela quer passar e a informação vai passando. Mas a gente fica na história e fica para trás. Porque o que você sabe, Alessandra, da sua bisavó? Tataravô? Sabe nem quem era, onde morou, onde viveu, o que fez, como que a gente chegou aqui. Tem gente que vai pesquisar e vai atrás e tem descobertas assim fantásticas. Saber de onde veio, e histórias da família. Mas já fica muito difícil, porque a gente já perde o interesse. É uma pessoa que viveu, teve uma vida completa, que existiu, que nasceu, que amou, que odiou, que teve filhos. Desapareceu. E tudo que a gente tem dessa pessoa são os genes que estão aqui dentro. Olha só, parte dela está aqui. O código, a informação está aqui, mas a pessoa foi embora. Então, a continuidade é o que fica para quem não crê na Bíblia, para quem não crê no cristianismo. E o Richard Dawkins tem todas essas ideias, e é algo profundo, e a gente estuda e vê esse lado da parte biológica. Mas teve um debate entre ele, evolucionista, e cristãos, e começaram a discutir, e foram indo, e aí começaram a voltar no tempo. E antes disso, e antes disso, e antes disso.
até que chegou no Big Bang, que foi o começo de tudo. E quando chegou ali, perguntaram para ele, mas então, e antes do Big Bang, o que tinha? Aí ele disse, nada. Tá, então o que explodiu? Aí ele falou, nada. E aí o auditório explodiu do riso. Caíram na risada. Porque como que nada pode explodir? Como que alguma coisa vem do nada? A gente nesse mundo, a gente percebe claramente que só temos vida que vem de vida. Então uma árvore que é um ser vivo pode produzir outra árvore. Uma flor que é um ser vivo produz outra flor. Uma planta produz outra planta. Um animal gera outro animal. Um ser humano gera outro ser humano. A gente só tem vida vindo de algo vivo. Não existe, e não há como criar vida de algo inanimado, de alguma coisa que não tem vida. A gente não consegue, não tem como. Como que a vida surgiu no universo, sendo que ela veio de algo que não tinha vida? Então eu, como cristão, e como estudioso, não só da Bíblia e daquilo que a gente crê como cristão, mas também da ciência, a gente tem que questionar. Porque como que a vida pode vir de algo que não tem vida? Segundo a Bíblia, um ser superior e maior que o próprio universo, que é o autor da vida, trouxe vida ao universo e criou esse sistema todo de vida gerando vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Qual é o propósito de nós existirmos? A escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós. A escolha é sua, a escolha é minha. De nós analisarmos, estudarmos e abrirmos o coração para a palavra de Deus e analisarmos esse livro como uma possibilidade séria de que nós fomos criados com um propósito. Porque se nós somos frutos do acaso, qual sentido existe na moral, nas leis que regem os países ou as relações? Né? De onde vem o conceito de certo e errado? Ou de bom e mal? De onde vem isso, se a gente veio do acaso? Então não existe uma razão, um propósito e um sentido para certas coisas se nós não temos uma base moral que esse livro, a Bíblia, traz. Onde nós estudamos sobre um Criador que nos apresenta o sentido de tudo isso que existe, o propósito de tudo que existe. Que, segundo a Bíblia, é o amor. Que Deus, em seu sentimento mais único dele, que é quem ele é, amor, gerou criaturas para amarem e serem amadas. Será que esse é o nosso propósito? Será que é para isso que nós fomos criados? Será que é isso realmente que dá sentido para a nossa vida? Se não existe nada disso, qual é o sentido da vida? Qual é o propósito? De onde eu vim? De onde você veio? E é interessante nós estudarmos as possibilidades, porque se eu não fosse um cristão, eu iria estudar profundamente o evolucionismo, porque é a melhor explicação para como tudo, porque tudo existe de onde veio. Mas será que nós realmente somos descendentes de primatas que vieram de outros animais que evoluíram e essa evolução veio acontecendo em milhões e milhões de anos e estamos aqui, complexo como estamos, né, com toda o microcosmo e o macrocosmo dessa maneira toda? Então, cada ser humano nesse mundo tem que tomar uma decisão. O que não pode é ficar indiferente. A gente não pode ser indiferente e dizer a vida é isso e tá bom como tá, e eu vou viver minha vida, e um dia acabou, e é isso. Não. Eu ouvi um estudioso, um cientista, dizendo exatamente isso. Que esse livro, ele tem uma história poderosíssima. Sendo verdade ou sendo mentira. Se é verdade, essa é a maior verdade que existe nesse mundo. Está aqui na Bíblia. Porque ela é capaz de mudar a vida das pessoas, mudar os pensamentos, os sentimentos, os ideais, dando sentido e dando esperança para o futuro. Se for mentira, é um livro muito perigoso, porque gera o que a gente está vendo nesse mundo. Mais de 2 bilhões de seres humanos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, são cristãos. E aí nós temos países e a política dos países e uma série de coisas regidas e guiadas por esse livro, porque as ideias estão na mente das pessoas. E por isso que Richard Dawkins, que crê no evolucionismo em tudo isso, escreveu um livro chamado Deus.
o título do livro é A Desilusão de Deus. Ou seja, né, quem crê na Bíblia, ou crê na existência de um Deus, é uma pessoa maluca. E ele tem razão, porque ele entende o poder que esse livro tem e o que esse livro tem feito na história da humanidade. Porque as pessoas tomam decisões e o rumo de países, da política, eles são tomados e dirigidos porque as pessoas creem que isso aqui é verdade. Está aí a decisão que nós temos que tomar. Nós temos que pensar de que lado nós estamos nesse posicionamento da nossa origem. De onde eu vim? Eu vim de um protozoário que evoluiu, né, com uma probabilidade tão pequena, mas que aconteceu e nós estamos aqui? Ou nós fomos criados com um propósito e houve um Criador superior a toda a criação, extremamente sábio e complexo, que fez tudo com essa complexidade e por isso que o mundo é como é, algo tão complexo. E por isso que temos debates como esse e paramos para pensar sobre essas coisas. Será que há um Deus ou não? Então a decisão cabe a cada um de nós. E por isso precisamos respeitar os dois lados. Quando você debater com alguém, conversar com alguém, se você crê na Bíblia ou se você não crê, respeite. Respeite a opinião do outro. Porque são duas pessoas inteligentes, duas pessoas que têm, né, uma massa cinzenta funcional, que estão tentando encontrar respostas. Porque nenhum dos dois tem certeza. E aí que entra a palavra fé. Porque eu tenho fé. E eu creio, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, nesse livro chamado Bíblia. E eu creio que existe um Deus. E a pessoa que não crê, mas ela crê na teoria da evolução, ela também tem fé. E isso é importante ressaltar. Porque há 100 milhões de anos ninguém estava lá. Ninguém fotografou e filmou. Então, se eu tenho uma teoria que diz que há 100 milhões de anos algo aconteceu, eu preciso crer naquilo. E para crer nisso, eu tenho que ter fé. Fé na ciência. Fé naquela teoria. Então, são duas pessoas de fé que estão conversando e dialogando. E é isso que nós precisamos ter. Eu convido você a continuar com essa série com a gente até o final do mês, para nós estudarmos um pouco mais sobre o sentido da vida e o propósito. Hoje pensamos e refletimos um pouco sobre o propósito da nossa existência e da criação. Será que fomos criados com um propósito? De onde eu vim? Eu vim das mãos de um Criador de amor? Ou eu sou resultado da evolução e milhões de anos, né, de genes sendo passados e reproduzidos? E tudo que eu tenho são eles e vou passar adiante. Né? Muita gente decide não passar para frente. Talvez é até um favor para a humanidade, alguns não passarem os genes para frente. Mas a maioria das pessoas querem passar. Será que é isso? Então nós temos que pensar, refletir e abrir o coração para isso. Na próxima semana, nós vamos refletir e pensar quem nós somos. Quem é você? Se você teve um propósito na sua existência, na sua criação, quem é você e com que propósito você existe? Nas outras semanas, nós vamos pensar no propósito do porquê estamos aqui. E depois, no final, para onde vamos. E essa é a linha do tempo da nossa existência. E é importante entender. Porque se nós não entendemos isso, nós não entendemos o significado da nossa vida e o propósito dela. E aí a vida vai passando com um amontoado de minutos e horas, e você vai gastando de qualquer maneira, e um dia acaba. E o que você fez da sua vida, desses anos que você tem aqui nesse mundo, que pode acabar a qualquer momento. Né? O relógio está contando, e é contagem regressiva. Que Deus abençoe você nos estudos, na jornada, na pesquisa que você tem feito, na busca. E se você está dedicando tempo para ouvir uma mensagem como essa, eu vejo que você é uma pessoa que se importa. Não é uma pessoa que está deixando a vida passar e simplesmente assistindo as coisas acontecendo. Mas você está envolvida, você é uma pessoa envolvida com a sua existência, com a sua realidade, e está buscando propósito para ela. E a gente, na nossa comunidade, a gente está aqui no nosso refúgio para dar propósito para a nossa vida, para descobrir esse propósito e para servir com esse propósito. Seja no nosso dia a dia, com a nossa família, nosso trabalho, nossas atividades, mas principalmente no final de semana, quando a gente se encontra. Porque a gente quer fazer esse amontoado de genes, de DNA, ser útil para outras pessoas. E a gente quer servir. Que Deus abençoe você nessa jornada. Vamos fazer uma oração para a gente concluir o nosso encontro de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque temos a Bíblia e ela nos revela que há um propósito para a nossa existência. Que nós não somos apenas um amontoado de células
que estão aqui por um tempo, preocupados apenas em passar adiante o ingênio. Mas nós cremos que fomos criados por um Deus de amor, muito maior que esse universo e que nos fez com um propósito. Às vezes é difícil descobrir qual é esse propósito, entender especificamente o que o Senhor deseja de cada um de nós. Mas nos ajude nessa jornada para que a nossa vida tenha sentido, significado e que possamos fazer o melhor com o tempo que nos foi dado e determinado aqui neste mundo. Nós pedimos a tua bênção sobre nós e cada um que está acompanhando este encontro online, seja agora ou seja posteriormente. Em nome de Jesus oramos por cada um. Amém.